Boa tarde na língua guajajara, como que é? Minha filha sabe. Fala boa tarde na língua guajajara. Fala! Zanekaruki. Isso, Zanekaruki. É boa tarde. Boa tarde, Silmara, tudo bom? Queria agradecer primeiramente a sua presença hoje, estar dispondo do seu tempo para conversar com a gente. E a gente queria começar pedindo para você se apresentar um pouco. Bem, eu sou do povo Guajajara. Guajajara se encontra ali no Maranhão, na região do Maranhão, Barra do Corda, Imperatriz, Grajaú, é região Nordeste, a parte da Amazônia Oriental. E eu saí da aldeia muito novinha, então eu não fui criada na aldeia, tá? Porque tem uma história muito longa aí. E eu vou encurtar essa história, que minha mãe virou evangélica, então ela saiu da aldeia, ela foi, fizeram a cabeça dela, prometeram emprego no Rio de Janeiro, ela mudou para o Rio de Janeiro, e tinha, aquele momento, aquela época, a poligamia ainda era forte, hoje em dia não, por causa do protestantismo, catolicismo, essas religiões evangélicas, então se perdeu muito isso, da poligamia, né? O esposo pode ter várias esposas, ou a esposa pode ter vários maridos. Geralmente dois, né? Mas, enfim, hoje em dia isso não é muito forte, não. Muito difícil acontecer, mas tem casos que se encontra. E, assim, alguns povos indígenas têm essa cultura da poligamia ainda, outros já não têm mais, tá? Então, ela não aceitou, achou que era pecado, enfim, essas coisas, né? Que tinha que ter um esposo só. E outras questões, ela saiu. Foi para a capital, da São Luís, depois foi para o Rio de Janeiro. Enfim, então eu fui criada na cidade, tá? Eu sou uma indígena em contexto urbano. E essa palavra contexto urbano também é muito recente, porque a gente não se usava essa palavra antes. Bem, eu vou fazer 40 anos, vou quarentar na quarentena. Semana que vem, dia 20, eu faço 40 anos, então eu vou quarentar na quarentena. E isso, então eu fui criada nessa cidade. Então, essa identidade indígena eu fui descobrindo aos poucos, não foi assim que eu já sabia. Até porque quando a minha mãe se torna evangélica, para os evangélicos não tem esse negócio de branco, negro, indígena, todos somos filhos de Deus, só não falamos a mesma língua, né? Tem muita essa ideia. Não tem uma identidade, você não tem uma identidade. Porque todo mundo é filho de Deus, todo mundo é igual, tem muito esse discurso. Então, ela deixou isso, né? Indígena. Mas, assim, tem várias memórias, lembranças, até uma questão aqui da história afetiva, né, que o Henrique colocou, eu vou falar um pouco depois. Então, tinha essa memória afetiva, tinha as histórias que, de algum modo, não foram apagadas totalmente. Então, eu ia muito para a igreja forçada, mas eu ia, até certo tempo que eu me rebelei. Falei, não quero mais isso, chega. Mas aí foi um momento da história, da minha história de vida. E aí eu estudei em escola considerada normal, não uma escola indígena da aldeia, mas escola da cidade, escola pública. Toda a minha vida estudei escola pública, da educação infantil, universidade foi, da pós-graduação foi escola pública, instituição pública. E eu só fui descobrindo essa identidade indígena foi na universidade. Olha, eu sabia, mas assim, para mim, não precisava externalizar que eu sou indígena, porque não precisava, né? Todo mundo é igual, todo mundo é filho de Deus, não tem essa necessidade de dizer eu sou negro, eu sou branco, eu sou indígena. Não tinha essa identidade. Então, assim, após leituras, muitas leituras, com grupos de movimentos sociais, eu fui assim, aí eu fui redescobrindo minha identidade que estava esquecida. Aí eu fui assim, não, eu sou isso, eu não posso negar isso. A religião não pode negar quem eu sou. Aí foi que eu abandonei de vez. Abandonei a religião, falei, não quero mais ser, porque isso é um massacre na minha identidade, na minha vida. Tá lindo. A minha filha me mostrando o que ela fez nos os cestinhos. Depois eu vou mostrar os artefatos culturais. A gente morava no Rio de Janeiro, mas ia...
A gente ia para o Maranhão, a gente ia, tinha esse contato com a minha família do Maranhão, da aldeia, mas assim, era uma coisa que não tinha necessidade, sabe? Não tinha necessidade para minha mãe, eu fui criada com essa ideia de você dizer que você é índio, indígena, que você é negro, japonês. Não tem essa necessidade. Para quê? Você é ser humano. Aí, tanto que depois eu me separei da minha mãe, assim, porque eu mudei para São Paulo, tá? Fiz minha graduação no Rio de Janeiro, na UERJ, eu fiz pedagogia, formada em pedagogia, depois estudei na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, 1 ano e meio. Eu fiz graduação em português e francês, letras. E depois, aí eu larguei, abandonei de vez, tranquei, larguei o curso e vim para São Paulo para fazer o mestrado na Faculdade de Educação, né, e na Universidade de São Paulo. Por que eu resolvi ir para a Universidade de São Paulo? Porque teve um encontro de estudantes de moradias estudantis, e foi na USP esse encontro, eu acho que esse encontro foi 2000, e acho que não sei se foi 2007, por aí. E o pessoal lá da UFRJ voltou desse encontro muito animado, muito feliz, falando que a USP era maravilhosa, que a moradia estudantil era maravilhosa, que tudo era perfeito na USP. São Paulo era assim, era mil maravilhas. Eu falei assim, eu vou para lá. Falei assim, e o pessoal, de alguma forma, né, os meus amigos que vieram e amigas que vieram nesse encontro me convenceram sem eles se darem conta, sem saber. Falei, não, vou para São Paulo, ou então eu vou para Bahia, porque eu queria muito ir para Bahia, para a UNEB, ou então para Brasília, para a Universidade de Brasília, né, a UNB. Porque assim, eu tive uma discussãozinha com a minha orientadora, que assim, a minha ideia inicial era permanecer no Rio de Janeiro, ficar na UERJ, que eu era muito apaixonada pela UERJ, seguir carreira acadêmica na UERJ, ser professora da UERJ, eu queria tudo UERJ. Mas eu tive assim, uma certa briguinha com ela, né? Então, na minha cabeça, eu sei que isso era tudo coisa da minha cabeça, que ela ia me perseguir, porque ela era coordenadora da pós-graduação, e ela ia me perseguir, eu nunca ia conseguir entrar numa pós, no mestrado, doutorado. Falei, não, vou ter que sair do Rio de Janeiro. Olha essa coisa da minha cabeça. E eu vim para São Paulo, mandei meus documentos por e-mail não, por correio, né? Via postal. Poderia mandar os documentos via postal e fazer a prova. Aí eu vim no dia fazer a prova, que foi em setembro, foi 2008, 2007, setembro de 2007. Vim fazer a prova, eu não tinha nem onde ficar. Minha amiga, que tinha vindo nesse congresso aí da Casa Estudantil, que foi na USP, falou assim, eu vou te indicar uma amiga para você ficar na casa, lá no apartamento dela. Aí cheguei lá, a menina tinha viajado, eu com uma mala cheia de livro, uma mala pequena, na rua lá, não tinha onde ficar. Aí conversei com o porteiro. Aí ele falou assim, pode ficar lá no nosso apartamento. Eu falei, tudo bem. Aí ele dividiu o bandejão comigo, na época não tinha catraca, né, aquelas catracas lá no bandejão da USP, e ele dividiu, assim, foi super bem recebida. Aí eu fiquei uma impressão muito boa de São Paulo, porque os meus amigos cariocas, você vai para São Paulo, Paulista aí, São Paulo aqui. Eu falei, não, eu vou. Então, aí eu fiz a prova, e voltei para o Rio de Janeiro, aí depois saiu o resultado, fui aprovada, mudei para São Paulo, aí que eu tranquei lá o curso na UFRJ, e mudei em janeiro de 2008, mudei para São Paulo, porque as aulas começariam em fevereiro, eu tinha que procurar um lugar lá para me organizar, né? Porque eu não tinha onde ficar, tal. E então, por isso que eu mudei em janeiro, para tentar arrumar um lugar lá na moradia estudantil para ficar. Aí eu fiz o meu mestrado lá na Faculdade de Educação, aí terminei fazendo doutorado também na Faculdade de Educação, e fiquei. Aí depois eu engravidei por opção minha mesmo, eu quis engravidar. Tanto que eu ia fazer meu doutorado de sanduíche lá nos Estados Unidos, depois tinha uma proposta lá em Paris, tinha até orientador e tudo para me orientar, conversei, mas por decisão eu resolvi engravidar e eu tinha que contar para minha orientadora que eu estava grávida. Esperei qualifiquei, né, doutorada, aí depois eu contei para ela que estava grávida e falei a verdade. Aí depois ela entendeu, ficou chateada no primeiro momento, mas entendeu numa boa, né? Enfim, aí então foi isso. Aí eu falei assim, bem, eu vou ter um filho, né? Eu preciso arrumar um emprego, porque a bolsa vai acabar. Eu tinha a bolsa da FAPESP, mas a bolsa vem ser para sempre. E eu fiz o concurso que saiu da Prefeitura de São Paulo. E depois que minha filha nasceu, aí eu qualifiquei, minha filha foi qualifiquei não.
na minha defesa. Então, ela já ia fazer 1 aninho, e ela foi na minha defesa. Então, eu sou casada com um Chavante, casada é meu companheiro, né? Eu moro junto com um Chavante, inclusive agora ele está na aldeia, porque meu sogro faleceu no final de janeiro, ele foi, que eles têm um ritual de luto bem intenso, a minha filha raspou o cabelinho, eles raspam, né, todo o cabelo, e aí veio a pandemia, ele ficou lá até hoje, não voltou ainda, até porque tem muitos indígenas lá que estão contraindo o coronavírus, então está muito complicado dele voltar. A situação lá está complicada. A gente vê pouco na televisão, mas está muito forte lá, tá? Então é isso, né? Eu vou entrando num assunto, emendando em outro. Aí depois eu fui chamada na prefeitura, eu tinha bolsa, como eu tive neném, aí entrou uma lei para a bolsista ter 4 meses de Bolsa Maternidade, né? Aí eu ganhei mais 4 meses, depois que eu defendi, ganhei mais 4 meses de bolsa. Aí eu ganhei e fiquei pensando, nossa, eu tenho que ser chamada nesse concurso, porque a bolsa vai acabar. E eu falava para o meu companheiro, a gente vai ter que ir para a aldeia, porque não tem dinheiro, a bolsa vai acabar. Aí eu já não morava mais na moradia estudantil, já pagava aluguel, já pagava conta, internet, já pagava tudo, né? E um bebê gasta muito. Só que o dinheiro acabaria em janeiro. E aí eu fui chamada em outubro para a prefeitura. Aí comecei a trabalhar na prefeitura e comecei a desenvolver um trabalho, que depois eu vou contar mais, né, dos projetos que eu desenvolvi, do prêmio que eu ganhei do Tomiotaque, do prêmio Paulo Freire. Então, eu, como indígena, como educadora, eu tenho um dever ético, um compromisso político e um compromisso educacional de trabalhar as questões indígenas. Apesar de ter uma lei 11.645 que obriga o currículo escolar a trabalhar com as questões indígenas, eu, como educadora, trabalho, seguindo a lei também como educadora. Então, acho que é isso, né? Eu ia fazer uma apresentação, terminei me alongando um pouco mais, é só para contar essa minha trajetória, como cheguei até São Paulo, que eu saí do Maranhão, fui para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro vim para São Paulo. Aí eu pretendia ir lá para a Amazônia. Antes, quando eu não tinha filho, eu pensava em terminar o doutorado e fazer um concurso público numa universidade norte-nordeste, tá? Mas quando eu engravidei, quando você tem filho, você fica com muito receio de tudo, com muito medo de tudo. Agora esse medo já está passando, ainda bem. Depois de 4 anos, ele passa. Mas, assim, medo de ir para um lugar longe, medo de ir para um lugar que não tem estrutura, e você com um filho pequeno e não ter quem ajuda. E meu marido estudava na Federal de São Carlos na época, também fazia pedagogia, ele não podia largar a faculdade dele para ir morar comigo num lugar longe. E eu com filho pequeno, optei por ficar em São Paulo, ficar como professora da prefeitura. Então, é isso. E você veio com quantos anos para o Rio? 4 anos, de 3 para 4. E você tem memória do Maranhão ou a sua memória começa mais no Rio de Janeiro? Assim? Então, a gente voltou, depois que vim 4 anos, voltou algumas vezes para o Maranhão, como visita, né? Viagem de férias. E eu lembro que a gente foi mais 4 vezes depois que a gente estava no Rio de Janeiro, então eu lembro da minha família. A gente foi poucas vezes na aldeia, mas foi porque minha mãe não queria mais, sabe? Esse negócio de indígena. Apesar que no povo Guajajara, nas aldeias, hoje em dia tem até igrejas, tá? Igrejas evangélicas. Bom, aí eu tenho algumas lembranças de memória da minha família. Muitos saíram da aldeia, foram morar na capital, em São Luís, para trabalhar, estudar, enfim. Muitos indígenas saem, né, das suas aldeias por várias razões. O conflito de terra, que é a principal questão, que leva esses povos indígenas a saírem de suas comunidades tradicionais, conflito de terra muito grande, ou para estudar, ou para trabalhar, ou casamento com não indígenas, né, que terminam É mais difícil o não indígena morar na aldeia. O indígena é mais fácil o indígena sair da sua aldeia e morar com o não branco na cidade, do que ao contrário. Tem também ao contrário, o não indígena casar com um indígena e morar na aldeia. Mas depende do povo, de aceitar. Enfim, os guajajaras são mais abertos para isso, eles aceitam. Tá? Até porque o povo guajajara ele tem mais de 500 anos de contato, desde a invasão do Brasil, desde a colonização. Apesar de ter
tempo imenso de contato, eles ainda mantêm as suas tradições culturais, mantêm a sua língua, fala ainda a sua língua. Apesar de muitos terem virado evangélicos e a tradição cultural, né, vai sendo entendida como coisa do diabo, enfim, mas é bem forte ainda a tradição cultural, tá? Você levantou já vários assuntos que a gente pensa em abordar na entrevista. De todos eles, acho que o primeiro seria a questão da autoafirmação como indígena, né? Que em todo aquele conteúdo que você passou para a gente dar uma olhada, em conteúdos que a Sumaya recomendou, aparecia com força essa questão da palavra índio, da identidade indígena no contexto urbano, que você falou que é uma coisa nova. Você consegue discorrer um pouco para a gente sobre isso? Como você se relaciona com essa questão, com essa palavra, essa sua história? Então, como falei antes, eu não sabia, né, o que era indígena em contexto urbano. Assim, sabia que era índio, mas bem, ficou muito esquecido. Aí, quando eu encontro com os movimentos na universidade, em 2006, que eu começo a fazer minha graduação em 2006. Antes eu fazia um pré-vestibular comunitário, pagava R$ 18 por mês na época, porque eu não tinha dinheiro. Foi um grupo de professores de universidade pública que resolveram fundar um cursinho para pessoas que não tinham condições de pagar. Na escola de ensino médio que eu estudava, numa escola pública. Então, aí assim, nem no pré-vestibular que eu comecei a pensar, sabe? As coisas foram mudando na minha cabeça. Entrei em contato com a aula de história, sobre a questão de classes sociais, o capitalismo, enfim, os povos, identidades, tudo. Fui começar a estudar isso, que eu fui, né, que foi abrindo minha cabeça. Aí na universidade que abriu, foi um boom que abriu de vez. Aí quando eu vim para São Paulo, em 2008, que eu vim fazer a pós, aí que eu entro em contato com um grupo de pessoas que eram do movimento indígena e eu fui ter contato, primeira vez com essa palavra, essa ideia de indígenas em contexto urbano. Eu falei, bem, é o meu caso, eu não sou indígena de aldeia, eu não fui criada na aldeia, né? Eu não estou na aldeia. Então, eu não posso negar o que eu sou. Então, eu sou uma indígena em contexto urbano. Aí que eu fui encontrar, conversar, ler sobre a questão da autoafirmação, da identidade, o 69 da Organização Internacional do Trabalho, né, que dá o direito aos povos se auto-identificarem, enfim. Aí eu fui ler mais, me aprofundar. Que então eu desconhecia isso. E aí foi a partir de 2008 que eu fui estudar e aprofundar. Mas aí depois eu fiquei sabendo que tinha Guajajaras no Rio de Janeiro, todo o movimento. Aí eu fui em 2000, no Rio de Janeiro, que eu fui procurar minha mãe, né, em 2012. Eu entrei em contato com um grupo de Guajajaras, enfim, aí a gente sabe, eu descobri que a gente tinha história em comum, até de parentesco. Nossa, que maravilha! Aí que a gente foi estudar, aí que eu me aprofundei mais ainda e fui ler sobre e me autoafirmar para valer. Eu comecei a me autoafirmar na universidade, mas foi início. E quando eu cheguei em São Paulo, e que eu encontrei em contato com muito indígena, nunca na minha cabeça, que eu imaginava que tinha indígena em São Paulo, na minha cabeça. Tinha indígena no Maranhão, que era os Guajajara, na Amazônia, outras regiões do Norte e Nordeste. Mas, assim, capital grande, grandes capitais, na minha cabeça não tinha indígena. O que tinha eram um ou outros, que era o meu exemplo, né, de indígenas da mãe que saiu lá da aldeia por uma questão muito específica. Para mim era assim. Mas quando eu chego em São Paulo, eu descubro que São Paulo é o segundo estado maior em população indígena. Que São Paulo tem aldeias, comunidades indígenas, como os Guarani-Mbiá, no Jaraguá, em Parelheiros, como os Terena, lá no Oeste Paulista, em Bauru, como os Caigangue. Eu fui descobrir que São Paulo... Aí depois eu fui descobrir que o Rio de Janeiro também tinha muitos indígenas. É que eu não sabia de nada, né? Na minha cabeça só existia eu de indígena no Rio de Janeiro, na minha cabeça. Aí que eu fui começar a entender, depois das leituras e na prática, o que eram esses indígenas em contexto urbano. Antes não tinha essa autoidentificação, mas as pessoas já te identificavam como indígena?
Então, eu era tudo, menos indígena, entendeu? Eu virava boliviana, chilena, eu virava tudo, mas indígena. Até na universidade, eu era uma estrangeira, porque socialmente, o que eles têm a ideia social é que o espaço da universidade, ainda mais quando você está na pós-graduação, não é o lugar do indígena. É o que no imaginário social, né? Que o lugar do indígena é lá na aldeia, na sua comunidade. Então, a gente não me identificava como indígena. Até porque na USP tem bastante estrangeiro, né? Então, eu virava qualquer coisa. Aí eu falava assim, não, eu sou indígena. Eu falava, você é indígena? Tal. Eu falei, sim, sou. Aí eles ficavam assim, espantados. Quando eu estava no doutorado, eu não é só eu que sou indígena que fez doutorado. Tem muitos indígenas que fizeram doutorado, fizeram mestrado, estudam, tá? Não é uma realidade ampla, mas tem muitos. A gente leu bastante sobre a questão da oralidade e como, infelizmente, a gente pauta a história pela história escrita. E aí tinha muito texto que a gente leu muito bonito falando sobre a questão da história oral e a importância dela. E a gente queria perguntar para você se você tem alguma história que você gostaria de contar para a gente. Sim, tem uma história muito interessante. Eu acho até o que não levou esse rompimento total da minha identidade, essas memórias afetivas, essas histórias, que de alguma forma minha mãe me contava. Então, essas histórias que ela me contava mantinha uma ligação com esse povo que eu pertencia, que ela pertencia. E um objeto, um artefato que é muito presente na minha memória é a rede. A gente dormia em rede. Então, eu fui descobrir o que era cama depois que eu entrei para a universidade, juro. Eu não sabia que era cama. Não, assim, eu já via na televisão cama, já tinha visto, mas assim, deitado numa cama. Eu deitei numa cama quando eu entrei para a universidade. Então, aquilo era muito estranho, porque a gente dormia na rede ou na esteira. A gente dormia, né, no chão, na esteira, ou na rede. Então, era na rede que eu deitada na minha rede, ela deitada na rede dela, que ela me contava essas histórias do povo, de tudo, né, da tradição. Adoro rede, eu sou apaixonada por rede. Eu acho que a rede, ela foi um elo de ligação entre eu e minha mãe. Porque era o único momento que ela parava para conversar comigo, sabe? A vida dela era tão agitada, tão louca, que a gente não conversava. Então, a rede era o objeto que me aproximava a minha mãe de mim. Que ela falava, vamos sentar na rede, vamos deitar na rede, vou contar uma história. Foi o objeto que me manteve ligada com a minha mãe. Minha mãe mostra com o bebê. Sim. Eu tento fazer isso com a minha filha. Eu deito na rede com ela, com a minha filha, e conto história para minha filha. E é a lembrança que eu tenho boa da minha mãe, assim, dela contando história. Uma das lembranças boas, porque eu não tenho lembrança muito boa, não, infelizmente. Mas uma das lembranças boas é a rede. Ela deitada na rede, contando história. Eu falei assim, nossa, olha só, que interessante. E eu queria sempre. Mas era poucos os momentos. Mas quando ela se propunha isso, era muito bom. E eu adorava. Eram umas coisas da minha infância que eu guardo muito, assim, com carinho, sabe? Eu adoro. Ela contava, depois eu mando para vocês tudo, a tradição da menina moça do povo Guajajara, como que é a festa do mel, que hoje em dia quase não existe mais no povo Guajajara a festa do mel, mas muitas poucas aldeias fazem, né? A festa do mel. Ela ia contando. Falei assim, nossa, ela negava aquela identidade, mas de alguma forma estava no inconsciente, né? E vinha por meio das histórias que ela contava, que ela não esqueceu. A gente queria saber um pouco sobre esse trabalho que você desenvolve com as crianças e também saber um pouco essa sua decisão de ir para a área da educação, para a área da pedagogia. Qual que foi assim o seu interesse? Qual que foi a vontade? Então, quando no pré-vestibular que fazia, eu queria fazer várias coisas na minha vida. E eu queria fazer odontologia, aí um professor de biologia, ele sabia, né, quem era o público que frequentava aquele pré-vestibular, que era uma pessoa pobre, que não tinha dinheiro, que era R$18 você pagava com sacrifício ainda, os R$18. Aí ele conversou comigo, ele falou assim, não, você é ótima aluna, você é muito esforçada, mas assim, um curso, eu não estou duvidando da sua capacidade, que você vai passar sim,
no curso de odontologia, mas você não vai ter condições de bancar o seu curso. É um curso muito caro. O material é muito caro, os livros são muito caros, você não vai ter condições. Então, para você entrar no curso e não conseguir se manter, ficar nesse curso, é melhor você fazer uma outra coisa que você vai ter condições, entendeu? Então, antes eu queria fazer odontologia. Nem sei por quê eu queria fazer odontologia, sei lá, era tantas coisas que eu queria fazer. Aí depois eu queria fazer geografia, depois eu queria fazer física, química, que não tinha nada a ver comigo. E aí eu pensei, bem, eu quis ser professora, eu brincava de ser professora quando eu era criança, eu vou fazer pedagogia. E eu fiz o meu ensino médio, foi formação de professores, foi magistério. Foi a minha última turma em 1996, porque depois entrou a lei, que seria o curso de magistério em nível superior. Seriam nos cursos, nas faculdades de educação, nos institutos superiores de educação. Então, a nível de ensino médio, não ia ter mais. Então, eu fiz meu ensino médio, foi formação de professores, foi o antigo magistério, né, que usava aquela saia azul, que eu adorava, aquela meia, gravata borboleta, não era todo dia, em eventos específicos. Mas eu amava tudo aquilo, entendeu? Eu amei fazer formações de professores. Eu falei assim, poxa, se eu gostava tanto, se eu amei fazer os estágios, tudo do curso eu amava, então eu queria ficar 24 horas por dia na escola, porque a escola era a minha vida, assim, porque a minha casa era um terror, entendeu? Vamos ser sinceros, vou ser sincera, eu odiava a minha casa, né? Porque era pobreza total, a gente passava fome, e a minha mãe, que tinha as doenças dela, o problema, então eu odiava a minha casa. Odiava. A única coisa que eu gostava da minha casa era a rede. Fora a rede, eu não gostava de mais nada. Então, eu queria morar na escola. Porque a escola me dava prazer, me dava alegria, sabe? Acho que por isso que essa vontade de sair daquela vida, daquela condição precária. E aí eu entendi que seria por meio da educação que eu sairia daquela vida. Então, assim, como a escola me dava prazer, eu gostava da escola, eu queria morar na escola, eu falei, vou continuar, já que isso me faz bem, eu gosto disso. Então, a minha casa eu não queria voltar. Então, assim, eu estudava de manhã, né, de 7 a meio-dia, aí depois fazia o meu estágio, que é de 1 às 5, e depois fazia o pré à noite, porque eu não queria voltar para casa. Eu queria estudar o dia inteiro. Eu ficava acabada, cansada, mas era um cansaço que me dava prazer, entendeu? Quando o cansaço te dá prazer, então tudo bem. Agora, quando um cansaço não te dá prazer, aí não dá. Eu lembro que tive uma peça teatral que foi totalmente folclorizada sobre os povos indígenas. Eu ficava meio assim, meu Deus, que é isso? Eu sou isso? Sabe que ensino médio, né? Então a gente fez aqueles cocá de cartolina, ridículo, aquela sainha, dançou lá uma música, mas o professor achou legal, incentivando. Então, assim, eu falei assim, poxa, aqui fala de povos indígenas, então a escola pode falar de tudo. Comecei a compreender, né? Falar de tudo. Claro que naquele momento, em 96, não é igual hoje, que tem uma lei que obriga a estudar, que assim, o discurso é muito mais amplo, né? E a gente, estudante de ensino médio, não tem uma cabeça muito aberta para entender essas questões sociais, políticas, mas é um comecinho. Então, a minha escola me ajudou muito. Eu entrei em contato com outras realidades nos meus estágios. Eu fiz estágio lá na Mangueira, no Morro da Mangueira, onde nós estávamos num dia de estágio, tiroteio para tudo quanto é lado. Aí a professora, todo mundo escondendo as crianças, a diretora trancou tudo. Então, foi realidade que eu vivi uma experiência, sabe? Aí depois eu fiz um outro estágio, uma escola de classe média, média alta, para média alta, que era num bairro ali de Vila Isabel, que tinha uma pedagogia diferenciada, que trabalhava todas as questões indígenas, questões afro, questões de LGBT, era uma escola muito diferenciada para aquele momento, em 96, já de alguma forma, trabalhando com essas questões com as crianças, e tinha um professor que era homossexual, então, uma escola particular, naquela classe média. Nesse momento de 96, você ter um professor que é homossexual, sabe? Era uma escola meio, como se diz, para aquele momento, ela estava à frente, né, daquele momento, e já trabalhando com essas questões. Então, eu pude viver experiências diferentes, que foram importantíssimas na minha formação. Então, aquilo tudo me animou, me deu ânimo para continuar. Vou fazer pedagogia, tantas histórias interessantes, olha, né? Acho que o mundo pode mudar, é por meio da educação que esse mundo vai mudar. E aí eu comecei a ler Paulo Freire, entrar em contato na universidade, ler as obras de Paulo Freire, estudar, enfim. Então,
depois da pedagogia, aí eu fui fazer o mestrado e doutorado, mas eu sempre quis estar no chão da escola. Eu falei, bem, antes de entrar para uma universidade, eu quero estar no chão da escola. Porque sempre foi o sonho da minha vida. Quando eu estava lá no magistério, no ensino médio, eu queria dar aula, só que eu não dei aula, não cheguei a dar aula. Por quê? Porque logo que eu fiz o magistério, o ensino médio, 2 anos depois eu já entrei para uma universidade. Entrei para o mestrado e para o doutorado e eu nunca pisei no chão da escola. Então, e eu queria muito estar no chão da escola. Eu sempre queria dar aula numa escola pública, sabe? Queria dar aula para criança, para quinto, quarto. Nunca tive essa oportunidade. Aí eu fui orientadora educacional, trabalhei como orientadora educacional 1 ano no Centro Paula Souza, que é Centro de Educação Tecnológica. Vocês conhecem, né? Centro Paula Souza? Sim, eu estudava no METEC, Então, que no METEC. Uhum. Eu fui orientadora educacional por 8 meses no METEC, lá em Iguape. Foi um trabalho bem interessante, a gente fez um trabalho bem legal lá, junto com a bibliotecária, com os professores, enfim. Eu tentei trabalhar bem a cultura indígena, porque tinha comunidades ali, né, no Vale do Ribeira e tudo. Tentei fazer um trabalho ali, apesar que era complicado ali, porque era um grupo de mações que dominam, né, as ETECs, depois eu fui descobrir, foi fundada por mações. E ali o povo era tudo do PSDB, queria fazer uma lavagem cerebral na cabeça dos alunos, enfim. Eu lembro que era a época era da eleição, não sei se era a primeira ou a segunda eleição da Dilma, aí chegou a supervisora lá com um carro vermelho, cheio de adesivos do PT, o diretor ficou horrorizado, mas ela era supervisora e não precisa falar nada. Depois que ela foi embora, ele xingou a mulher e começou a fazer campanha, sabe? Contra o PT. Eu falei assim, meu Deus, onde que eu tô? E ele era muito racista, e ele perguntava, como que você conseguiu chegar aqui? Você é índio de verdade, sabe? Aquele discurso. Aí, numa das reuniões, ele falava, gente, vocês têm que ter cuidado, que tudo hoje em dia é preconceito. As pessoas de cor, gente de cor, você não pode falar nada, que é preconceito. Olha, ele falava gente de cor, uma expressão usada lá no século XIX. Então, eu ficava chocado. Por mais que você tentasse fazer um trabalho interessante, ele me deu espaço de fazer um trabalho interessante, que ele viu o serviço, e foi um desses trabalhos que a gente fazia, que a supervisora considerou positivo a escola, porque a escola estava assim, tinha vários pontos negativos na visão da supervisora, mas esses trabalhos ela considerou positivo. Então, ele deixou continuar, porque agradou a supervisora. Então, ele comprou uma câmera fotográfica para me filmar as atividades, a gente fazia trabalho de campo, foi numa comunidade indígena, tem vários, mas ele era muito preconceituoso. E teve um momento que eu não aguentei, falei, chega. Não era nem para mim estar aqui, eu pensei. Falei com ele, olha, eu vou pedir exoneração, porque nem para mim estar aqui, porque eu vou ser sincera, eu falei para ele, eu faço mestrado e eu tenho bolsa de CNPq, eu não posso nem estar trabalhando. Eu falei, não posso. E eu até pensei em um dado momento largar, sabe, a bolsa para continuar, porque eu queria ter experiência como orientadora educacional. Eu falei, não é. Eu queria estar da escola, eu queria dar aula, e não era bem o que eu queria, e pedi exoneração. Fiquei 8 meses lá na ITEC. Aí depois, assim que eu cheguei, eu morava na Moura de Estudantil. Eu vinha 15 em 15 para a USP, depois passei a vir toda semana. E quando eu cheguei, que eu pedi a exoneração, que eu vim embora de vez, eu tinha uma carta do município de Atibaia para mim assumir o concurso, que eu tinha feito o concurso para a prefeitura de Atibaia. Aí eu falei assim, eu vou assumir. Falei para minha orientadora, olha, eu vou assumir, porque a minha bolsa só falta mais 2 meses para acabar, porque eu vou defender, né, a dissertação, o mestrado, e eu preciso de um emprego. Falei para ela, falou, não, tudo bem. Aí eu assumi, falei, depois eu vou ter que sair daqui do CRUSP e eu preciso de um emprego. Aí eu assumi, aí fiquei 4 meses só na prefeitura, lá de Atibaia. E engraçado, foi muito engraçado. Quando eu fui escolher a escola lá, e minha pontuação estava boa, aí eu falei assim, que escola eu escolho? Aí alguém lá no dia da escolha falou assim, escolhe essa escola tal. Ela é ótima, é a melhor escola de Atibaia. Eu falei, então para lá que eu vou. Aí eu fui lá para a escola. Aí quando eu cheguei lá, só que eu estava assim, de chinelo, sabe? Tava meio esquisita, né? Considerada pelos olhos da sociedade, eu estava esquisita. Aí eu falei assim, eu quero falar com a diretora. Eu falei para a secretária, falei, diretora? Aí a diretora falou, o que você quer? Olha, aqui não tem vaga para filho, tá? Porque todo mundo vem aqui pedir vaga, não tem vaga.
Falei assim, mas eu não vim pedir vaga. Falei assim, eu vim dar aula, escolhi essa escola para dar aula lá. Aí ficou toda sem graça, né? Foi assim, do jeito que ela me olhou. Só que foi um terror, eu odiei ficar naquela escola, porque a diretora era evangélica, tá? Não tem nada contra, se algum de vocês é evangélico, eu tô metendo pau nos evangélicos. A diretora era evangélica e tinha tarde de louvor na escola. Eu falei assim, não pode. Na minha cabeça, eu pensava, gente, a instituição é laica, entendeu? Não pode. Não tem que ter nada sobre questões de religiosa dentro da escola. Aí, assim, só que a maioria das professoras era evangélica também, então aceitavam. E, assim, como era uma região que tinha muito tráfico, sabe, assim... Então, as mães, a família acreditava que era bom aquilo, que, de alguma forma, tiraria outros jovens do tráfico ou não levaria. Então, eles aceitavam a tarde de louvor. E eu não aceitava aquilo, eu fiquei assim, fiquei apavorada. Aí eu falei assim para a coordenadora ela gostava muito de mim, né? Ela me adorava. Falei assim, me chamava de indiazinha, tudo. Eles gostavam de mim. Aí ela, um dia, lá na reunião pedagógica, lá na HTPC, ela levou a Bíblia e começou a ler a Bíblia para mim, começou a pregar para mim. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu pensei, não, isso não pode ser verdade. Ela pregava para mim, lia a passagem da Bíblia, no HTPC, lia a passagem da Bíblia, e todo mundo aceitava aquilo. Eu fiquei chocada, horrorizada. Aí eu cheguei um dia para ela e falei assim, olha, eu não vou ficar nessa escola mais não, eu vou pedir exoneração. Ela, não faz isso, seu trabalho é tão legal. Só que, assim, era a minha primeira vez no chão da escola. Eu queria fazer um trabalho diferenciado. Então, assim, as cadeiras ficaram uma atrás da outra, eu reorganizei o espaço, reorganizei o tempo e o espaço da sala. Então, para a diretora daquilo era um caos. Porque você trabalhar de forma diferenciada vai ser um caos. Vai ser um caos no primeiro momento. Até as crianças compreenderem, para quem sempre estudou de fileira um atrás do outro, não vai ser fácil, não vai ser um trabalho fácil. Então virava um caos, eu chamava uma faxineira para limpar, e eu queria fechar a porta, porque fazia barulho mesmo, a diretora lá abria a porta, falou que eu não queria a porta fechada, aí a diretora um dia me chamou, não dá, eu sei que você quer fazer uma coisa diferente, umas coisas diferentes do trabalho, e não tem condições, Silmar. Aí eu queria levar as crianças para fora, fazer uma roda de história lá fora, ela falou assim, não dá, não tem funcionário para ajudar, essas crianças vão cair, vão se machucar, então tudo era empecilho, sabe, eu não aguentei, mas aí eu não fiquei nessa escola, porque a diretora evangélica, todo mundo evangélico, pregava, queria pregar para mim, queria me converter. Eu já tinha questões seríssimas com a questão da religião com a minha mãe, da minha infância, então aquilo tudo era um tormento, uma tortura para mim, sabe? Era eu relembrar a minha infância. Eu falei, não dá, não fica em ambiente que vai ficar pregando para mim, não dá. Né? A escola é um ambiente, tem que ser laica, é um ambiente laico, não tem condições. Aí eu pedi exoneração, não fiquei. Eu queria mudar de escola, mas a coordenadora conversou com os secretários que podia mudar de escola. Falou assim, não pode, tem que ser no período para pedir para mudar de escola. Né? Não, agora não dá, ela tem que ficar aí até o final do ano. Eu falei, não vou, eu pensei, não vou aguentar ficar aqui até o final do ano. Aí eu saí fora. Então foi o meu primeiro momento no chão da escola, foi essa escola que eu, com toda a minha pedagogia da diferença, Paulo Freire, Piaget, queria colocar em prática o sonho da minha vida. Enfim, não foi de maneira muito positiva, né? Mas eu tentei. Falei, bem, me arrisquei. Aí, mas assim, eu falei assim, não, eu tenho que trabalhar. É o que eu aprendi no meu ensino médio, no meu curso de pedagogia. Eu quero trabalhar nesse chão dessa escola, porque aqui não foi trabalhar no chão da escola. Fiquei 4 meses só. Aí eu, tudo bem, voltei para a vida acadêmica, fui fazer o doutorado, aí minha orientadora me ligou, falei assim, é a última semana do doutorado, você não quer se inscrever? Eu nem queria mais, sabe? Falei assim, vou trabalhar, vou ficar aqui. Aí depois que eu pedi exoneração, eu falei, sabe que eu estou desempregada, vou aceitar, vou fazer o doutorado e tentar uma bolsa, eu vou continuar morando no CRUSP, pensei, né? Porque eu pedi exoneração lá de Atibaia. Eu estava pensando em fazer outros concursos e tudo, né? Até eu vou fazer concurso para o Norte e Nordeste, tentar com o meu mestrado, fazer um concurso, sair fora. Mas, enfim, aí eu fazia o doutorado, fiz o doutorado, e aí eu fiz o concurso para a prefeitura. Aí sim eu fui trabalhar no chão da escola. Tive a oportunidade, essa experiência dos projetos. A prefeitura até ela te dá essa liberdade, né?
dependendo da direção, da coordenação, ela te dá essa liberdade de trabalhar. Então, assim, mas como faz parte do currículo da Prefeitura de São Paulo, você trabalhar com as questões indígenas, questões afros, então não tem como barrar, sabe? Então você está na lei, está no currículo da cidade, está nos projetos, então não tem como a direção e a coordenação barrar. Não é igual lá em Atibaia, que tinha uma diretora evangélica que dizia que você não podia fazer assim, não é? Então era uma outra realidade, era outro município. Então eu fui trabalhar no chão da escola. Aí eu posso dizer, sim, trabalho no chão da escola. Eu trabalhei e trabalho no chão da escola. Porque aí, quando eu entrei, em 2015, em outubro, numa escola lá no Grajaú, que era uma IMEF, a João Cardoso de Melo, eu comecei a trabalhar, assim, fiquei muito pouco tempo nessa escola, né, de outubro a dezembro, então, outubro, 2 meses praticamente. Mesmo assim, eu comecei a trabalhar maraca com as crianças, foi um projeto, mas foi um projeto que deu certo, em 2 meses, porque antes, a professora anterior, que entrou de licença, que era professora da turma, ela já trabalhava com os instrumentos musicais indígenas. Falei, então vou aproveitar e vou trabalhar especificamente a maraca, contar a história da maraca, enfim. Então deu certo, 2 meses, foi legal, gostei, saí de lá e depois eu fui trabalhar na Chácara do Jockey, na EMEI Jorge de São Cândido, hoje é o nome da EMEI. Aí eu trabalhei o projeto, fiz o projeto Brinquedos e Brincadeiras de Herança Cultural Indígena, então a gente construiu o brinquedo, a gente construiu várias coisas, eu levei o meu marido lá, ele fez brincadeira com as crianças, então foi muito engraçado. Ele estava na aldeia, no ritual. Quando ele chegou lá, as crianças ficou com muito medo dele. Falei assim, eu sou indígena, de mim vocês não têm medo? Então, na cabeça dessas crianças, era uma indígena, assim, uma indígena da cidade, né? Uma indígena moderna, professora, que usava a roupa que eles usam, comia a comida que eles comem. Na cabeça das crianças, meu marido era outro indígena, o indígena de verdade, que era o indígena que chegou todo com os artefatos, né? Porque o povo chavante, só os homens que furam a orelha, as mulheres não. Então ele chegou com tipo alargador, a ser uma madeira específica do ritual, e ele chegou assim, sabe, com as marcas do ritual, com corte de cabelo, bem indígena, bem de verdade. Né? Assim, entre aspas, bem de verdade, o que é considerado assim, indígena de verdade, o que não é considerado para a sociedade. Então, na cabeça das crianças, ele era indígena de verdade. Então, foi bom para eu trabalhar com ela, desconstruir essa ideia do que é o indígena de verdade, do que é o indígena de verdade. Aí depois ele conversou, fez o toré, brincou, fez os brinquedos. Então, assim, elas desconstruíram aquilo. Então, foi muito bom o debate depois, que eu pude debater com as famílias crianças o que é essa construção da identidade indígena, que esse indígena que a sociedade considera o que é o índio de verdade, o que é o não índio de verdade. Apesar deles serem muito pequenos, eu já comecei por meio dos brinquedos, dos artefatos culturais, eu comecei a trabalhar essas questões. Então, eu achei que foi muito produtivo. Aí depois depois de trabalhar tudo isso, eu levei eles nos Guaraninguiá para eles verem as crianças, ver que existe uma comunidade indígena dentro da cidade de São Paulo, porque para eles ficava bem lá na Amazônia, né? Quando a gente pegou ônibus, eles perguntavam, a gente vai chegar no mesmo dia? A gente vai ter que dormir lá? É longe, vai ter que pegar barco, avião? Eu falei, não, a gente vai chegar rapidinho. Então, eles foram desconstruindo muitas coisas. Então, foi um trabalho ótimo. Aí, depois, um outro trabalho, eu já não estava mais com a educação infantil, eu já estava no Céu Butantã, na EMEF. Continuei esse mesmo projeto com os primeiros anos. E a gente fez intercâmbio com o professor Leno Vidal, né? Eu trabalhava no Alcântara, então a gente fez o Agosto Indígena, a gente levou as crianças lá, conheceu lá o projeto do Leno, que trabalhava com os Pancararu, aí mostrei outro povo indígena, que era os Pancararu, que era diferente dos Guaraninguiá, então eles já tinham contato com um Chavante, que era meu marido, né? Meu marido também foi no Céu Butantã, fez atividade com as crianças, tiveram contato comigo, tiveram contato com os Guaraninguiá, com o povo Pancararu. Eu falei assim, viu quantos povos indígenas diferentes? Então, foi trabalhando as diferenças dos povos indígenas. Aí, em 2018, foi 2017, 2018, eu já estava com o 5º ano com os maiores, aí eu fiz o projeto Grafismos e Culturas Indígenas, Arte, Manifestação Cultural e Tradição, que foi trabalhando a arte e a educação. Então, eu dei um enfoque maior com as questões artísticas, com os artefatos culturais. E aí eu fui premiada com o prêmio do Tomi Otaki e o
Prêmio Paulo Freire. Então, nesse projeto, ele foi muito gratificante e assim superou os outros anteriores. Não que os outros não foram importantes, foram muito. Mas eu tive um espaço maior e um aprofundamento maior de trabalhar com as questões indígenas. Porque assim, eu levei lá na escola, apesar de ser um trabalho especificamente de artístico, dos artefatos, do grafismo, a gente produziu tintas naturais para fazer os grafismos. Lá no Céu Butantã tem muito pé de urucum, a gente ia lá para o pé de urucum, passeava pelo céu e arrancava urucum, e eu falando das sementes, que os povos indígenas usam muito urucum, que aqui em São Paulo tem muito urucum. Então, foi um trabalho que envolveu vários territórios educativos. Então, a gente saiu da sala de aula, não foi só dentro da sala de aula. Aí eu levei lá também uma amiga minha, a Wapixana, ela fez a culinária dos povos da Amazônia. Então, ela mostrou, a gente botou a mão na massa, fez beiju, fez o tapioca, a gente fez um monte de coisa da culinária indígena, ela mostrou como que é o tucupi, sabe? Fez ali, mostrou, foi assim, uma aula maravilhosa, que envolveu a família das crianças, os professores da MF e as crianças, né? Do projeto e outros que não eram do projeto. Mas isso foi um dia de sábado. Foi um dia de sábado, pode ir lá. E aí, depois a gente organizou uma exposição no foyer do Teatro de Céu Butantã, junto com a minha turma, com os artefatos culturais de vários povos, né? A cestaria, os cocairos, as maracas, vários elementos culturais dos povos indígenas. Então, eu explicando nessa exposição, a gente organizou por artefatos. A cestaria, tem a cestaria aqui do povo Chavante, do povo Guarani, do povo Craô. Então, sim, tem várias cestarias. Então, a gente explicava. Então, foi um trabalho bem interessante, porque as crianças iam aprendendo. A gente trabalhava os artefatos, explicava. Então, por meio dos artefatos, eles aprenderam, os povos indígenas, a tradição linguística, a tradição cultural. E fora esse trabalho, a gente fez trabalhos de grafismo, montamos painéis, que foram tudo para exposição. Ficou um mês de exposição, então visitantes fora do céu visitaram, alunos do SEI, da EMEI, outras escolas, ali Brasil-Japão, MF Brasil-Japão, outras escolas ao redor foram apreciar a exposição, participaram do Agosto Indígena, que nós realizamos o Agosto Indígena. Aí eu levei os convidados Chavante, eles fizeram a apresentação, falaram do povo dele, levei o povo Wapixana, que ela falou do povo dele, e também levei o povo Funiô, eles fizeram uma apresentação, assim, falando, porque, assim, não é que eu falo para os professores na escola, para os professores. Para você trabalhar com a questão indígena, tem que ser um ano inteiro, tem que ser uma coisa sistematizada. Não adianta você nunca trabalhar em momento algum, aí chega em agosto, só porque é o agosto indígena, que tem no currículo da cidade de São Paulo, o agosto indígena, o novembro negro, o junho imigrante, enfim, para trabalhar, aí você nunca trabalha na escola. Aí chega em agosto, você convida lá um povo indígena para fazer um toré e tocar maraca. Fica... sabe, não é um trabalho, isso que eu falo. Então, assim, todo o trabalho anterior que eu fiz, desde fevereiro, trabalhando, fazendo exposição, trabalhando nos artefatos, indo em comunidade indígena, aí sim você traz o povo para fazer o toré, que ele já vai saber quem é aquele povo, a sua tradição cultural e tudo, porque senão fica uma coisa muito folclorizada, muito fantasiosa. Chega agosto indígena, leva um povo indígena lá para cantar e tocar e tchau. Fica muito desconexo, não é assim. Então, tem que ser você trabalhar de uma forma interligada. Então, esse projeto foi muito bom, então as crianças aprenderam muito dele. Depois eu mostro o vídeo, eu filmava tudo, né? Lá do início do projeto, tem vários vídeos, várias fotografias do projeto. Então, eu falo sempre, fazer aquele cocá de cartolina e pintar as crianças é você folclorizar o que é ser esse indígena. É como se fosse Papai Noel, o coelhinho da Páscoa. Passou e acabou. Então, você tem que entender que esse povo é um povo que está aqui morando perto da gente, que tem nas suas comunidades, tem uma tradição específica e está aí, está estudando, trabalhando com a sua luta de terras, a questão de terra principal, que eu trabalhei muito essa questão de terra, com quinto ano você dá para trabalhar muito bem essa questão da terra, esse conflito de terra, né?
que é uma questão que tem que ser resolvida e não é para ser resolvida a médio e pequeno prazo, né, a longo prazo, porque é uma questão muito complicada que envolve agronegócio, enfim, envolve questões políticas e é isso. Então, aí eu fiquei realizada. Eu falei assim, bem, agora eu estou realizada. Trabalhei no chão da escola, o que eu queria. Desde o meu ensino médio que eu queria trabalhar no chão da escola. Se um dia eu sair da escola pública, eu vou para uma outra instância, uma outra instituição, não sei, que eu ainda tenho planos ainda de fazer um concurso para uma universidade, trabalhar com formação de professores, enfim, é a ideia, que não está morta essa ideia ainda, mas eu precisava ter essa experiência da escola pública. Isso foi importante para mim, até para mim trabalhar com formação de professores agora. Eu acho que todo mundo que trabalha numa universidade com formação de professores tem que passar pelo chão da escola, tem que conhecer o que é uma escola pública, sabe? Aquelas crianças que vêm de realidade diferenciada, não adianta só teorizar, falar da escola pública só na teoria. Você tem que conhecer a escola pública. Então, isso é importante. Você mencionou o Toré, eu vou também puxar uma questão aqui que no roteiro está um pouquinho mais para baixo, mas e a gente ficou pensando assim que se práticas culturais como essa precisam necessariamente da presença de um educador indígena, ou se na falta dessa figura, considerando que nem sempre é possível ter a presença de um indígena na escola, né, poderia ser realizada por um educador não indígena. E se fosse esse o caso, o que essa pessoa precisaria levar em consideração? Então, eu acho que trabalhar a questão indígena, a questão de outros povos, sabe? A tradição cultural tem que ser de todos, igual o racismo, né? Tem que ser vencer esse racismo, o antirracismo, enfim, tem que ser abraçar por todos, indígenas e não indígenas. Como trabalhar essas questões também indígenas? É o que eu falo para uma colega professora minha que perguntou: eu queria fazer a maraca com as crianças. Eu falei assim: ótimo, faça maraca, trabalhe a maraca, conta a história da maraca, só não vai fazer maraca de garrafinha PET e dizer que é cultura indígena, porque isso não é, tá? Você pode falar que é um chocalho, uma garrafinha PET, você fazer uma maraquinha de garrafa PET, porque faz muito. Agora, você dizer que aquilo é cultura indígena, não dá, falei para ela, tá? Porque os povos indígenas não fazem maraca de garrafa PET, isso não é cultura indígena. Você até pode chamar de maraca aquela de garrafa PET, porque é um chocalho, não é bem uma maraca. Mas se você quiser falar que é uma maraca, só que não vai relacionar isso aos povos indígenas. Você quer fazer uma maraca, é melhor você comprar uma cabaça na Casa do Norte, uma cabacinha que vende na Casa do Norte, fazer um grafismo, conversar com as crianças. Aí sim, os povos indígenas usam isso aqui, usa a cabaça. Mesmo a que vende na Casa do Norte é uma cabaça, eles compram ou plantam e fazem suas maracas. Isso sim, a cultura indígena. Então, qual o cuidado de trabalhar com a cultura indígena? Os professores que não são indígenas, educadores e educadoras, é você falar que é de cultura indígena o que não é. Não é porque povos indígenas não trabalham, não usam nos seus rituais, na sua cultura, a garrafa PET. Eles usam os elementos da natureza para construir. No geral, vou dizer que 99% os povos indígenas, nas suas comunidades tradicionais, mesmo os indígenas em contexto urbano, não vão usar a garrafa PET num toré, numa dança, ou até na sua casa, não vai. Explica que não é do povo indígena, que eles podem até representar um chocalho da cultura indígena, pode representar, mas que não é. E mostra um chocalho de verdade, né? Mostra um chocalho para as crianças de verdade, mostra o objeto, a cabaça, de que é feito. Isso sim é da cultura indígena. Isso é só um exemplo, né, que eu dei. Para você, e sabe, outro exemplo, você toma cuidado com o cocá. O cocá é um artefato cultural muito específico, muito usado pelos povos indígenas, né? O cocá. E que algumas professoras me perguntaram: vamos fazer um cocá lá no Agosto Indígena? Falei assim: não vou fazer cocá de cartolina, me recuso a fazer cocá de cartolina, porque não representa a cultura indígena. Você quer falar das crianças, quer fazer um cocá, comprar um monte de pena lá na 25 de março e fazer um cocá? Você pode falar para as crianças, a gente vai representar o que poderia ser um cocá na cultura indígena. Porque eu vou ter isso aqui na cidade, essas penas naturais de aves
Não vai ter. Na cidade, você vai ter, na 25 de março, aquelas penas artificiais. Então, claro, eu entendo que isso aqui é difícil de fazer aqui na cidade, numa escola, porque não tem material. Isso que não é fácil de fazer. Isso leva meses e meses para fazer um cocar desse. Isso é muito trabalhoso. E, além de que, não é fácil encontrar pena, mesmo na comunidade tradicional, porque uma pessoa uma vez me perguntou, isso que eu lembrei. Ai, mas os índios matam as aves para construir esses cocares lindos? Eu falei assim, não, eles criam as aves, então cria. No dia a dia, as aves eles têm uma relação direta com a natureza. Então, tem papagaio, periquito, arara, está tudo dentro de casa ali, na comunidade, com as crianças, com todo mundo. Então, elas trocam de penas, assim como a cobra troca de pele, que eu tenho também pele de cobra aqui, eu tenho pulseira de pele de cobra. Elas trocam, a gente faz os artefatos, constrói os adornos. Então, você não vai fazer na escola um cocar de cartolina ou de outro material e comprar a pena na 25 de março e dizer que é um cocar da cultura indígena. Não, isso não é cultura indígena. O meu povo, o povo Guajajara, é o Aizazara, na verdade, não é Guajajara, o Aizazara, que significa dono do cocar. Então, eles se acham donos disso aqui. Então, o cocá é muito importante. Assim como os tupinambás consideravam a maraca como um deus que oferecia as oferendas, né, para o maracá, para os guajajaras isso aqui é importantíssimo, tanto que eles se acham os donos disso aqui. Tradicionalmente, lá no anterior, na época da colonização, eles se achavam, não, só nós podemos usar isso aqui, só nós somos os donos desse objeto. Então, assim, ter esse cuidado, tá? Todos podem trabalhar, todas, com a cultura indígena, assim como eu sou indígena, eu trabalho com as questões indígenas, mas eu também trabalho com a questão afro. É obrigação e dever, eu como professora, como educadora, falar do racismo na escola, que tem muito. Então, a escola pública, ela é diversa, diversificada, tem todos esses públicos. Tem negro, branco, japonês, boliviano, indígena, tem de tudo. E eu não posso ficar só no meu mundinho falando da questão indígena. Claro que eu vou dar uma atenção maior, porque é o que eu sei, é o que eu estudo, é o que eu sou. Mas como eu não posso esquecer as outras questões. Em relação à questão dos rituais, porque a gente sabe como a espiritualidade é importante para os povos indígenas, e justamente, né, você falou do Estado laico e de você não poder. Então, como trabalhar esses conteúdos que estão mais ligados às práticas espirituais? Por exemplo, você faz o toré, né? Porque uma coisa é o artefato, outra coisa é você levar uma dança, um canto. Como é que dá para trazer isso também pensando nessa questão de um educador não indígena? Sim, então, essa questão própria da religiosidade, que é própria, específica daquele povo, que é um segredo daquele povo, eu não trabalho isso na escola, tá? Porque, assim, como um ritual, eu não vou falar, tem coisas que é de segredo, que eu não vou levar para fora da comunidade, até uma falta de respeito. Eu vou trabalhar, assim, a questão cultural, a identidade, o respeito aos povos, a intolerância àqueles povos, entendeu? O conflito de terra, não é entendeu? A identidade, a terra está ligada à identidade de um povo indígena. Então, não tem necessidade, até porque eu não conheço a fundo todos os povos indígenas, eu não vou saber os rituais do povo Guarani, o ritual específico dentro daquele povo. Eu não vou saber do povo Pataxó, do povo Chavante, até sei um pouquinho do povo Chavante, porque meu marido é Chavante, mas nem tudo ele me conta, tem coisas que ele é segredo, ele não me conta. Então, assim, eu acho que não tem essa necessidade de você trabalhar dentro dessa questão da espiritualidade, que é guardado, algo particular daquele povo. Mas é você trabalhar a questão do respeito aos povos, da tradição cultural, dos artefatos culturais. Por que eu trabalho artefato cultural? Porque está ligado à identidade desse povo. O que é o toré? O toré ele tem um toré específico dos rituais, mas tem esse toré e esse canto, que é uma forma de união, lazer, de divertimento, vamos dizer assim. E quando um povo indígena leva um toré para uma escola, é para falar assim daquele povo que tem uns cantos específicos,
mas está assim, representando uma parte, mas não está representando ali um ritual, mas está representando um tipo de uma dança, de uma forma de um povo de cantar, de dançar, de tocar maraca, mas não está representando a espiritualidade em si, que é desenvolvida dentro de uma ideia, de uma aldeia, de uma comunidade. Pode representar ali a espiritualidade, porque no canto tem uma coisa de espiritual, o toque da maraca tem uma coisa de espiritual, mas não está praticando um ritual de uma aldeia. Então, assim, o não indígena pode sim cantar um toré com as crianças na escola. Até porque os toréis, hoje, eles têm um cunho, vamos dizer, de protesto, de falar como aquele povo está vivendo, as aflições, o conflito de terra. Os toréis, ele tem muito essa particularidade. Então, é bom ouvir, até porque muitos toréis, muitos cânticos são em português, né? Agora, quando é de uma língua específica, quando é para o ritual, a história não é cantada na escola, tá? Quando aqueles cânticos de ritual, não se canta na escola. Então, o que se canta, geralmente, são os toréis que falam dos elementos da natureza, fala de um povo, igual o povo Funiô tem um toré que fala da sereia do mar. Então, é um elemento que fala de uma tradição cultural que está misturado com outros elementos. Então, não é de um ritual específico que vai ser praticado. E outro, tem um toré que eu gosto muito, um cântico que eu canto com meus alunos, que é do Curupira. O Curupira, ele é um lendário aí do folclore brasileiro, só que tem o Curupira, assim, o Curupira ele é contado de várias versões. Então eu conto o Curupira a partir do povo indígena, do olhar indígena. Então, eu posso cantar esse toré, porque não é um toré de um ritual sagrado, é um toré que conta a história de um povo. Quando o toré conta a história de um povo, da cultura de um povo, de elementos da natureza, de elementos de história de um povo, pode ser contado. Então, eu canto esse toré com meus alunos. Um não indígena pode cantar. Tanto que a professora me pediu, posso cantar esse toré? Posso. Eu ensinei a ela como cantava, eu passei para ela cantou de outra escola, da minha escola. Então, ela cantou, ela fez uma apresentação, ela falou que foi lindo, todo mundo adorou. Então, assim, pode. Mas eu não vou entrar em questão específica de um ritual que é fechado, entendeu? Um ritual fechado, não. O toré que eu canto do Curupira. Zanamacatipa, Curupira, Zanamacatipa, Curupira, e o caçane, Curupira, e o caçane, Curupira. Aí vai assim, é todo longo, né, esse toré. Outra coisa que eu ia falar que eu esqueci, que cada povo tem seus cânticos específicos, só que hoje, na contemporaneidade, ainda mais esses indígenas em contexto urbano, eles vão se aprendendo o toré dos outros e vão cantando. Então, vocês vão ver toré do povo Guarani, do Guarani não, o Guarani é um povo muito mais fechado, né? Então, eles têm os cânticos próprios da língua guarani, mas assim, esses torés que são em português, o povo Funiô canta do povo do Pancararu canta do Pancararé, e assim vai. Então, nesse contexto aqui, que eu estou falando um contexto urbano que é diferente de uma comunidade tradicional, e também tem um outro contexto diferente que são dos indígenas isolados, né? E eu nem tenho propriedade para falar dos indígenas isolados, né? Eu não tenho. Vamos lá. Eu vou cantar. A minha filha gosta muito do Curupira. Eu canto para ela. E conta a história do Curupira. Ela tem várias histórias do Curupira, mas eu conto no viés indígena. E um do Curupira que ela gosta muito, que é do povo Cambeba, o Curupira do povo Cambeba, que é essa música aqui, esse toré. Toré, a gente canta, bate, toca maraca, né? E bate o pé. Vamos lá, então. Então, o curu seria uma das significações. Curu vem de curumim, que é criança, né? Porque o curupira ele é uma criança, um indiozinho pequeno.
E pira, porque tem esses pés virados para trás. Curu vem de criança, pira de pés virados para trás. Mas, assim, tem outro significado. Então, dois, né? Aí eu expliquei as versões para os alunos, que eles iam ler. Ah, professora, mas eu li em tal, não é assim o Curupira versão. Aí eu estou explicando, não tem várias versões, as culturas se apropriam, as culturas são dinâmicas, as histórias, elas mudam, né? Tem a história da tradição oral, porque a minha bisavó, é um exemplo que eu dou, me contava uma história, a minha avó já vai me contar diferente. A minha mãe já vai me contar diferente. Eu já vou contar diferente para minha filha. E assim, como um telefone sem fio, né? Mais ou menos assim, um telefone sem fio. Que as histórias vão ganhando outros elementos, vão perdendo elementos, enfim. Tem uma história, tem tipo um esqueleto ali de uma história original, só que dessa história original vão ganhando ou perdendo elementos, né? Bom, vamos encerrando já então a entrevista, né? Muito obrigado, Silmara. Queria agradecer muito sua presença e ter compartilhado essa sua história com a gente. Obrigada também. Eu também agradeço vocês. Essa troca, né? Essa conversa. Muito obrigada. E obrigada na língua guajajara tem duas maneiras de falar obrigada. É catuipó ou catuarri. Iwajuea